Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Filosofia Capital. Bora para nossa análise de hoje, porque hoje nós tivemos um spike, né? Uma movimentação, tivemos notícia e tivemos pesquisa eleitoral, né, galera, que movimentou o mercado. Pessoal, deixem um like, tá? Deixem um like aí, compartilhem com um amigo de vocês o nosso canal. Se vocês tiverem dúvida, escreva um comentário que eu vou estar respondendo. Pessoal, pelo mini índice aqui, né? Primeiro que o exterior, galera, o exterior ele tá meio que caindo, né? A gente viu aqui que os nossos índices eles estão uma leve queda e em queda, né? Principalmente o Nasdaq tá 1,5 já de queda, tá? Setor de energia tá subindo, né? O petróleo ele tá subindo mesmo, tá? Ele tava um pouco mais forte, inclusive antes da manhã, né? Tava quase 1% de alta. Os metais, prata máxima histórica, né? O ouro ele saiu da máxima histórica, mas estão ganhando uma notoriedade, né, galera? Uma certa notoriedade. E o nosso minério de ferro caindo, tá? Mas tá caindo um pouquinho menos, né? Tá 0,61, 0,62. Galera, então aqui embora para nossa análise, né? E além disso, né, nós tivemos os nossos dados, né, galera? A gente teve aqui o nosso calendário econômico, no qual nós tivemos PPI, né? E também vendas, né? Isso, PPI, isso, né? PPI aqui, vendas no varejo, tá? O DXY, inclusive, vendas de varejo e vendas de casa, né? Que a gente teve meio-dia. Inclusive, a economia americana reagiu ruim, né? Reagiu um pouco mais ruim. O dólar, né? O nosso DXY, ele só fez spike de baixa, né, galera? E tá caindo agora, né, pessoal? Tá caindo 0,24, tá? Na abertura de mercado, ele tá do nosso mercado no caso, né? Ele tava caindo um pouco menos, tava 0,10, 0,8 e agora tá 0,24, tá? Então, galera, a gente viu aqui, né? Nosso mini índice. Abertura de mercado já abriu em cima do nosso POC de ontem e ajuste, tá, galera? Ele fez uma movimentação já de alta, ganhando 0,5%, né? Fez um recuo bem bacana, aí sim, né? Eu gostei desse recuo porque ele voltou na média, né? Para quem não sabe, eu falei ontem, né, sobre esse tipo de operação, né? Que ele ganha uma movimentação, né? No caso aqui a alta, volta na média e numa liquidez. Aqui tinha uma liquidez interessante, né? Ele veio aqui e já renovou, né, a máxima. A abertura do mercado, galera, tudo para cima, né? Tudo para cima, tudo para cima. Então, era esperar ele voltar numa liquidez mais interessante, né? Ele trouxe a liquidez para cá, não conseguiu tocar, né? Ficou um pouco mais comprador e já veio aqui desafiar a máxima, tá? Então esse aqui foi para mim o trade, né? A operação mais fácil de hoje aqui no nosso mini índice. Depois voltou de novo nessa liquidez, né? E os players de mercado se sentiram confortáveis de novo para comprar, né? E de novo foi lá para renovar a máxima. Nós tínhamos um alvo bom que seria 1%, né? Que inclusive está aqui no 165.500, né? A bolsa está subindo, tá? O nosso futuro também está subindo, né? E depois, galera, saiu, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Hoje nós tivemos dois tipos de notícia, né? A gente teve aqui, né, que o atual ocupante da cadeira presidencial mantém vantagem contra Flávio Bolsonaro e Tarcísio nas eleições de 2026. Ou seja, desse ano, né,
mostra a Genial Quest, tá? Depois, né, nós tivemos também aqui que o Departamento dos Estados Unidos suspendeu o processamento de licitações de visto para 75 países, incluindo o Brasil, né, galera? Então, essa suspensão, né, aqui foi devido à política econômica, né, galera? Então, Brasil aí, mais 75 países, eles vão sofrer eles vão ter certas medidas, né, que Estados Unidos vai tomar por conta de economia, né, galera? Então, deixa eu voltar aqui, né? Então, o mini índice ele fez um spike e voltou no ajuste, né? Que seria bem interessante se ele tivesse tocado no ajuste, né, pessoal? Porque o que eu entendo aqui, na primeira operação, é mais interessante ele já tocar no ajuste no POC para seguir, né? Ou então ele voltar, né? Que isso aqui é um trade, é o melhor, né? Para mim, eu acho um pouquinho melhor, né? Então, entrar aqui para vir renovar a máxima, né? De até então, né? Ou seja, nos primeiros minutos de mercado. Mas ele não fez, né? Porque ele estava uma tendência um pouco mais forte. E só para 9,40, 9,42, 9,45, né? Que ele conseguiu voltar na média, né? E nessa liquidez aqui, conforme eu falei para vocês, tá? Ele voltou aqui, né? Então a gente teve um spike de baixa no nosso mini índice, né? E no nosso Ibov também, né, galera? O Ibov aqui, olha a movimentação, vou mostrar para vocês. Então tá aqui o ajuste do nosso Ibov, né? Aliás, o fechamento, né? Basicamente é isso, né? Voltou, só tocou e voltou na nossa tendência do dia, né? Então ele voltou, ele sentiu um pouco. Olha só aqui, galera. Deixa eu mostrar aqui, né? Então a gente tem aqui a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano. Ele sentiu, mas os índices, olha só, a gente teve realmente, né, esse arrefecimento, mas os índices eles retomaram, tá, a alta, tá, e não tenderam a acompanhar o exterior, né, que aqui está o nosso micro S&P 500. Então esse drive aqui foi um drive doméstico, um drive interno, só tocou no ajuste, né, e no nosso POC, aí sim eu achei bem interessante uma compra, né, galera. E a gente podia estar fazendo parcial na abertura de mercado, né, mas o fato é que ele conseguiu retomar a alta e depois ficou aqui entre as médias, né, galera. Então a gente teve aqui, se não uma compra aqui, tá? E essa compra aqui um pouquinho mais de risco, tá? Quem conseguiu pegar esse movimento, né? Esse movimento de queda, a gente tinha justamente a saída aqui no ajuste e no POC. Então basicamente foi isso para o nosso mini índice. Para o mini dólar foi o contrário, né? Spike de alta, né? Te mostrar também aqui o nosso juros, né? O nosso juros deu um spike de alta, né? Então o ativo mais importante, deixa eu apagar essa linha. E deu um spike aqui de alta, né? Olha os vértices, né? Então o vértice estava trabalhando de forma negativa, um pouquinho mais flat, 0,20, 0,30, 0,40. Depois a gente teve a notícia, né? O spike de alta, eles ficaram positivo, né? Isso aqui faz com que a nossa bolsa caia, né? E o dólar ele possa acompanhar também, né? A movimentação aqui dos nossos juros. Mas depois ele começou a cair, né, galera? E ficou um pouco mais flat, só que agora para alta, né? Se ele tava flat para baixa, agora ele tá flat para alta, né? Então, deixa eu mostrar aqui, né? Os nossos vértices, olha só. Um pouco mais positivo, né? Estão um pouquinho mais positivo. Não tão alto assim, né? Na compra. Um pouco tímida, né? Uma alta tímida, bem verdade é essa. Então ele trabalhou aqui, deixa aqui, né? Deixa eu começar aqui logo pelo primeiro minuto, né? Primeiro minuto aqui a gente já pode notar que nós temos aqui, né? O nosso ajuste, o POC, máximo da CME, o BRLT
mínima da CME, né? A taxa máxima de câmbio, a taxa mínima de câmbio está lá embaixo, mas conforme ontem mesmo eu falei, né? Então, da mínima da CME para a máxima da CME. Então, quem fez essa operação, né? Quem conseguiu fazer, tá totalmente correto. E da máxima da CME, ele veio procurar a mínima da CME, né, galera? Então, teve ganhos na ponta compradora e na ponta vendedora, né, pessoal? O dólar ele tá perigoso, né, galera? Ele estava um pouquinho mais perigoso porque nós estamos aqui no 400, né, galera? Então, essa venda eu achei um pouco mais interessante. E já a primeira, essa liquidez, a gente trouxe para essa liquidez aqui, né? A gente tem uma liquidez um pouco maior da primeira hora, no qual ele voltou nela, né? Então ele voltou. Então uma venda aqui nesse 400 e na máxima do CME com alvo prático para essa liquidez aqui, né? Para esta liquidez aqui e tocar de novo na mínima do CME seria bem interessante, né? Fez o preço futuro abaixo, né? Isso aqui demonstra, né, uma possível tendência de queda. Então ele fez duas movimentações interessantes, né? Porque ele criou-se essa liquidez, tá? Trouxe o preço futuro para baixo, quer dizer que ele pode estar vindo angariar cotações mais abaixo, né? Então ele supostamente até nas duas primeiras horas, né, ele recusou aqui o nosso 400, né? Então ele fez dois padrões aqui bem interessantes, né, de venda buscando o preço futuro e novamente de venda. Essa venda aqui foi melhor, né? No meu entendimento é um pouco melhor porque ela tocou na liquidez principal para veio buscar preço futuro, tá, galera? E depois a gente teve, né, galera? A gente teve aqui um spike de 45 pontos, né? Spike de 45 pontos aqui no dólar, tá? A gente tem aqui o preço futuro, né? Então a gente teve uma movimentação bem interessante, quase que ele chegou num ponto que eu acho bom de vender, que é o 450, né? Então nós temos opções de compra, opções de venda. Quais são as opções de compra, opções de venda que os exportadores e os importadores eles defendem mais? É o 400, tá? Então a gente tem aqui, né, o nosso 400, né? O nosso 500 aqui, o 600, né? O 300 aqui também, né? O nosso 200. Então essas aqui são as mais importantes. Dentro delas nós temos a 75, 25 e a 50, tá? Então é nesses níveis de preços, né, que se escondem as opções, né? As opções de compra e as opções de venda para exportador e importador, porque o câmbio, galera, ele é feito também, né? Ele é feito para travar, né? O institucional se travar, né? E fazer uma trava de alta, uma trava de baixa, enfim, conforme a necessidade, né? Mas também quero salientar a nossa aqui, né? Os outros pares eles estavam um pouquinho mais flat, tá, galera? Tava um pouquinho mais errôneo. Com esse spike, os outros vértices não, né? Os nossos pares aqui das moedas mais fortes e das moedas emergentes, né? Eles ficaram basicamente todos positivos, né? Então o dólar real, as outras moedas perante o real, elas começaram a ficar vencedoras, mas de uma alta, alguns vértices uma alta mais forte e uma alta um pouco mais tímida, tá, galera? Então a gente fez essa movimentação, não é? Primeiro, aqui, né? Primeiro preço futuro, tá? Depois jogou o segundo preço futuro e o terceiro preço futuro, né? Quando ele joga o terceiro preço futuro, a gente tem tipo uma escadinha aqui, né, galera? Então eu entendi que a gente vai ter uma movimentação um pouco mais compradora para o nosso dólar, tá? E, inclusive ele já
conseguiu desbravar novas cotações acima, né? Então, quando a gente tem essa movimentação mais alta aqui, né? A gente pode dizer que os traders ficam deslumbrados mais para compra, né? Então, uma movimentação um pouquinho mais interessante para compra. Então, galera, a gente viu, né? Opa, deixa eu mostrar aqui para vocês a nossa Petax, né? Então, Petax, movimentação tá assim desse jeito, né? No nosso estudo sugerido, nós erramos 5 pontos, que é dessa Petax, que ocorre meio-dia para essa Petax, que é o spot do dia, né? A Petax futura final. Tá aqui, né? Nossa Petax futura final, nós tínhamos, conforme eu falo para vocês, né? Nós temos a nossa Petax futura final. Se a cotação ela vem de cima para baixo e toca, a gente tem uma modalidade scalp, né? A gente tem aqui uma possível compra que não deu muito certo hoje, né, galera? Não se pode ganhar todas, mas deu para ficar aqui positivo, né? Dá para ficar aqui positivo no primeiro toque. Já no segundo já eu não aconselho tanto, né? Mas a nossa Petax, né? Uma em cima da outra, né? Ele quase conseguiu buscar, aliás, né? Ele tinha um alvo. Quando eu estava olhando, queria que ele buscasse pelo menos o spot da o terceiro spot, né? Para ficar uma movimentação um pouco melhor, né? Uma movimentação mais interessante. Mas ele fez uma movimentação depois desse spike de alta altista, né, galera? Um pouco mais altista. Ele veio buscar essa liquidez aqui embaixo, né? Não conseguiu passar e também não conseguiu renovar, né, galera? O mercado ele já se sentiu convencido, né? E além disso, os nossos, como eu mostrei aqui para vocês, né? Os nossos DIs, tá? Eles não estão numa alta tão forte, né? Se eles ficarem um pouco mais alto, né? Se eles ficarem mais comprador que isso, aí sim o nosso dólar ele pode vir, né? A nossa bolsa ela pode piorar, mas o que eu acho que não vai acontecer, mas acho que ela pode fechar um pouquinho mais positivo, devolver essa movimentação, né? Porque esse spike aqui, galera, ele voltou, né? O que estava fazendo, né? Voltou o que estava fazendo. O mercado ele meio que ignorou essa notícia, não teve assim, né? Porque quando nós trabalhamos a notícia, né? Sai um drive de mercado ou um drive de mercado um pouco diferente, mas a notícia, né? No caso dessa eleitoral, o mercado ele fica um pouco mais irracional, mas temos também a consolidação da notícia, né? A notícia não se consolidou, né? A notícia ela não se consolidou. Então, galera, basicamente é isso. Eu desejo a vocês um excelente resto de pregão. Deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês dúvidas. Escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!